sobre a palavra do nosso Deus, com muita alegria. E assim que a Cris me fez esse convite, Deus já me deu uma palavra ao meu coração, então tenho certeza que vai ser uma palavra, né, direcionada do céu, uma palavra que vai trazer transformação, libertação, em nome de Jesus. E o tema dessa mensagem é família, projeto de Deus e porta de bênçãos. Então, a família ela é um projeto de Deus e porta de bênçãos. Eu vou usar dois textos como base. Vou usar o primeiro que está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, e vou usar Eclesiastes 133, do 1 ao 3. Se os irmãos quiserem acompanhar, o primeiro então é Efésios 5, 22, e Salmo 133. Então, Efésios nos diz, vou usar alguns outros também, o 23 e o 28. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eclesiastes 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou repetir isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando há união, quando dá a união na família, olha o que acontece. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu vou ministrar a palavra de hoje de acordo com esses dois versículos, e eu queria chamar a atenção dos irmãos, né, da importância da família para Deus. Eu acho que agora no século XXI está um pouco perdido a importância disso, né, a importância da constituição de um lar, a importância de um lar estar firmado na palavra de Deus. Essa semana mesmo, pela confirmação de Deus, uma amiga veio conversar comigo sobre o seu casamento, recém-casado, 2 anos só de casamento, e ela ali já queria se separar, e ali Deus me usou com sabedoria, com as palavras de Deus para direcionar ela. Então, as famílias hoje em dia, que eu pude perceber, estão vivendo como aquela brincadeira do cabo de guerra. Cada um quer puxar para um lado, cada um quer fazer um projeto, cada um quer ter um plano. Então, isso não agrada ao Senhor, né? Então, é isso que eu quero trazer para os irmãos. Queridos, a importância da família. A família é um presente de Deus. Antes de criar a igreja, antes de levantar um povo, né? O Senhor criou a família lá no Éden, né? Ele viu que o homem não podia viver sozinho, então ele criou a Eva. E ali foi a constituição da primeira família. Então, a família, ela não é uma invenção humana, mas ela é um projeto de Deus, né? É um projeto de Deus a família. É na família que nós aprendemos a perdoar. É na família que nós aprendemos a amar. É na família que nós aprendemos a servir. É na família, né, que nós recebemos os nossos primeiros ensinamentos sobre Deus. Então, olha a importância, né, de um lar bem alicerçado, de um lar alicerçado em Deus, alicerçado na palavra. E é isso que Satanás ele quer fazer agora, né? Ele quer destruir a família, ele quer que haja separação dentro da própria casa. Então, Satanás ele é inteligente, ele não vai separar ele lá fora, né? Ele quer separar aqui dentro, porque se há separação dentro de casa, não há as bênçãos do Senhor. Então, quando o diabo ele destrói uma família, ele está destruindo uma igreja, ele está destruindo uma sociedade. Então, ele impede que as próximas gerações conheçam a Deus. Então, ele está agindo dentro do nosso próprio lar e nós não estamos percebendo. Ele está agindo no nosso próprio lar, irmãos. É muito sério isso. E a família vem da onde? Ela vem do casamento. E o casamento ele é tão importante para Deus que Deus chama a sua igreja de noiva.
Se isso não fosse importante para o Senhor, nós não seríamos chamados de noiva, né? É muito importante o casamento para o Senhor, os filhos são herança do Senhor. Nós temos que entender o nosso peso, né, espiritual, o peso da família dentro de casa, o papel de cada um dentro do lar. Então, hoje nós vamos olhar para a palavra. Tudo que eu vou trazer aqui, irmãos, é direcionado pela palavra. Eu quis trazer todos os ensinamentos através de versículos bíblicos, para que os irmãos possam compreender que não veio de mim, mas vem de Deus, né? A Bíblia, ela é o próprio Deus que nos ensina. Então, aqui eu vou falar hoje do papel do homem dentro do lar, o papel da mulher dentro do lar, como viver em comunhão, o que acontece no mundo espiritual quando essa família está firmada, quando o elo está fechado, quando a aliança está fechada, quando está fechado para as brechas do inimigo. Então é isso que nós vamos abordar aqui hoje, irmãos, nessa manhã que Deus nos preparou, nessa manhã que Deus nos preparou para transformar a nossa casa, para transformar o nosso coração, a nossa mente. Então se atentem, irmãos, para tudo que eu irei falar aqui. Então, o papel do homem, não queira assumir o papel do outro, cada um tem o seu papel dentro do lar. Não queira assumir o papel do marido, e o marido não queira assumir o papel da esposa, e os filhos não queiram assumir o papel dos pais, cada um tem o seu papel dentro de casa. Deus chamou cada um para um propósito, e o marido, ele é quem? Ele é o sacerdote do lar. E lá em Efésios 5:25 diz: maridos, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui está a primeira verdade: o marido é chamado para cuidar, o marido é chamado para amar, o marido, ele é o líder. Ele é a cabeça do lar, ele é líder por exemplo. Então, não queira entrar no papel do marido. O marido, ele tem que assumir o seu papel. Ah, Moema, mas o meu marido ainda não é direcionado, o meu marido não nasceu num lar cristão. Mas você é uma mulher edificadora, você está aqui para aprender. O homem que está aqui também, ele está para aprender. Então, as coisas podem ser restauradas, sim. O Senhor pode trazer restauração, o Senhor pode trazer mudança dentro do seu lar. Então, cada um hoje vai entender o seu papel dentro de casa. E o homem, ele tem três funções de acordo com a Bíblia. Ele é o sacerdote, ele tem a função de proteger e ele tem a função de ser o provedor. Então, eu vou explanar para os irmãos cada um agora. O que é o sacerdote? Sacerdote é aquele que leva a família a Deus. Nós temos como exemplo Jó. 1 Jó, se não me engano, versículo 5. Jó, ele era o primeiro a levantar da casa para orar pelos seus filhos, para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Então, o homem deve ser o primeiro a orar na casa, o primeiro a abrir a Bíblia, o primeiro a dar o exemplo espiritual. Então, isso é o papel do sacerdote, isso é ser o sacerdote dentro do lar, é ser a pessoa que vai levar a sua família a Deus, é ser o primeiro a levantar, é ser o exemplo dentro do lar. Segunda característica do homem, ele é o provedor. Está lá em Timóteo 5:8, diz que quem não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o descrente. Então, aquele que tem um papel de homem dentro do lar e quando ele não provê para a sua família, ele é pior que o descrente. Ele é pior do que quem está lá no mundo, irmãos. Então, assim, vai doer, mas vai sarar, né? É para a gente ser mesmo impactados com essas palavras, para a gente entender, para a gente fechar esse elo, para que as bênçãos possam vir sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Às vezes está tudo paralisado, né? Assim como essa minha amiga falou, ela falou assim: Moema, depois que eu casei, tudo paralisou na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, mas é porque tá com esse cabo, tá um querendo assumir o papel do outro, um não entendendo o papel de cada um dentro do lar, não tá havendo comunhão, irmãos. Então, o homem, ele tem que ser o sacerdote, ele tem que ser o provedor da casa.
E o provedor não é só colocar comida dentro na mesa, né? Mas é aquele que traz segurança, é aquele que ama, é aquele que cuida, é uma junção, né? Quando fala de provedor. Ele tem que ser o protetor. O marido deve proteger a esposa e os filhos fisicamente e espiritualmente. Em Efésios, Paulo nos ensina, fala sobre a armadura de Deus. O homem precisa estar firme na fé para resistir ao inimigo e proteger a sua casa. Então tem que ser um homem, né, que esteja alinhado com as boas novas, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para vestir aquela vestimenta, né, para vestir aquela armadura, tem que pagar um preço, né? Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ter as boas novas para você direcionar uma família, direcionar seus filhos, uma família curada, uma família bem estruturada. Ela cura gerações, uma mulher curada, ela cura gerações, um marido curado, ele cura gerações, filhos curados, curam gerações. Hoje em dia não tem mais legado, hoje em dia não tem mais família deixando legado de ministério, hoje em dia não tem família deixando mais herança. Vocês podem ver as famílias hoje em dia, quando o esposo ou a esposa morre, deixam dívidas, não tem mais exemplo dentro do lar, irmãos, não é como antigamente. Abraão, ele teve ali uma descendência, né? Davi, Salomão ali assumiu o trono. Então é muito importante que vocês compreendam isso. Quando você está paralisando a sua vida, quando o seu marido está paralisando a vida dele, ele está paralisando uma geração. Você não está paralisando somente a sua casa, você está paralisando o crescimento dos teus filhos, você está paralisando o crescimento dos teus netos, você está paralisando uma geração. Você entende a gravidade disso? O poder que tem uma família bem alinhada dentro de casa. E é isso que eu quero que os irmãos se atentam hoje. Então, um homem que ama como Cristo amou a igreja, ele vai sacrificar pelo bem da esposa, dos filhos, ele vai priorizar a família acima de tudo, depois de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. É a família, é cada um assumir o seu papel. E agora nós vamos para a mulher. A mulher, ela é edificadora do lar. A mulher, ela é edificadora do lar. Eu sou uma pessoa muito acelerada. A Karen me conhece, filha da Cris, é minha amiga. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E há uns 3 meses atrás aconteceu um episódio comigo e Deus me parou. Eu tive que fazer um repouso obrigatório. E com isso eu voltei para o meu lar. Com isso eu voltei a ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está fazendo muito lá fora, está em muitos cargos, fazendo muita coisa, trabalhando muito, mas você está esquecendo do seu primeiro ministério, que é a sua casa, o seu primeiro ministério, as pessoas que Deus confiou a ti. Então não adianta estar fazendo muito lá fora se o seu lar ele não está sendo protegido, se o seu lar não está sendo bem estruturado, o Senhor não está se agradando. O primeiro ministério é a tua casa, o primeiro ministério são os teus filhos. Essa é a maior herança que você pode deixar. Então, a mulher, ela é edificadora do lar. Lá em Provérbios 14:1, nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Será que você está sendo a mulher tola ou a mulher sábia? Basta nós fazermos uma reflexão nesta manhã. Em Gênesis 2:18 diz: a mulher foi criada como auxiliadora idônea, alguém que está ao lado, que ajuda, que apoia, que complementa. Olha as características de uma mulher. Essa palavra auxiliadora também é usada para o nosso próprio Deus quando ele nos ajuda. Ou seja, é um papel de honra ser mulher. Nós temos um dom especial ao ser mulher. A mulher, ela tem um papel muito importante na atmosfera do lar. Ela carrega uma atmosfera com ela. Você já percebeu que quando você não tá bem, a casa não fica bem? Eu percebo isso aqui em casa. Olha que eu ainda não tenho filhos, é somente eu e meu esposo. Mas quando eu não estou bem, a casa não fica bem, o ambiente não fica bem. Parece até que o Espírito Santo fica longe da gente. Eu lembro também da minha mãe, quando eu estava em casa morando com os meus pais. Quando a minha mãe não estava bem, nada ficava bem. Nada ficava bem. Então a mulher, ela carrega uma atmosfera com ela. Então, ela carrega uma atmosfera tanto de paz, tanto como de briga. Então, qual a atmosfera que você está carregando?
Nós temos um dom especial. Ela que muitas vezes, né, ensina por exemplo, ela transmite fé aos filhos. Nós temos o exemplo da mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, que Paulo menciona lá, como as mães, para Timóteo lembrar, né, da fé da mãe dele, da avó dele. Eu lembro da minha mãe, a mãe de John Wesley, olha que mulher que foi. A Karen mesmo deu um testemunho essa semana na nossa igreja, que foi através da crise que a depressão dela foi curada. Olha o papel de uma mãe dentro do lar. Eu lembro da minha mãe, da minha avó, dos ensinamentos. A gente pode até dar uma desviadinha, mas quando é um lar alicerçado por Deus, os filhos, eles ficam firmados. Os filhos lembram do exemplo da mãe dentro do lar. Não, eu vou cuidar do meu esposo porque a minha mãe cuidava. Eu vou lutar pelo meu esposo porque a minha mãe lutava pelo meu pai. Eu vou lutar pelos meus filhos porque a minha mãe lutava por nós. Quantas vezes lá em casa a gente já viveu tantos testemunhos através da minha mãe, que às vezes não tinha nada para comer, e a minha mãe trocava de roupa e ia para a igreja, e eu com 7, 8 anos, eu falava, mãe, para que você vai na igreja? Deus não tem nem comida dentro de casa. Quando vê no outro dia, Deus provia. A gente viveu tantos milagres ali através da fé da minha mãe. O meu pai foi salvo, tantas pessoas ali que ela ajudou, direcionou. Então nós somos sim o exemplo dos nossos pais. Nós carregamos sim o legado dos nossos pais. Então a mulher, ela tem que entender o papel dentro de casa, ela é edificadora, ela tem que trazer paz, ela tem que ser sábia. Então, as características de uma mulher virtuosa, ela é confiável, o marido pode confiar nela, os filhos podem confiar nela. Ela trabalha com sabedoria, organiza o seu lar, ela é uma pessoa organizada, ela é uma pessoa sábia, ela fala com bondade, temor ao Senhor. Ela fala com bondade, temor ao Senhor. Na própria palavra fala que para os pais também não irá os filhos. Então, os pais têm que falar com temor, eles têm que falar de acordo com a palavra de Deus, os ensinamentos têm que vir de acordo com a palavra de Deus para os filhos. Então, a mulher virtuosa, ela não é perfeita, mas ela faz tudo com amor, ela faz tudo com paciência, com sabedoria, e é assim que ela vence o lar. Nós somos mais emotivas, né? Nós temos que nos conhecer, nós temos que procurar ajuda, sim, talvez com psicólogos, terapeutas, mulheres que estão acima de nós, né, na fé, mulheres que já estão avançadas. Nós temos que pedir ajuda, sim, quando tudo não vai bem, porque quando nós não estamos bem, nós podemos destruir o nosso lar. Então é muito importante que nós alinhamos a nossa mente, que nós alinhamos o nosso corpo, que seja uma mulher compassiva, paciente, bondosa, mas para isso você precisa procurar essas características em Deus. Deus, ele é capaz de transformar, né? Não vamos ser como Marta, né? Marta, ela queria fazer tudo ao mesmo tempo, mas ela não estava aos pés de Jesus. Então vamos ser como Maria, né? Ficar aos pés de Jesus, para que Jesus venha nos ensinar a guiar a nossa casa, a guiar nossos filhos, a guiar a nossa família. E agora nós vamos falar da comunhão do lar, o elo que não pode ser quebrado, irmãos. Olha a importância da comunhão dentro do lar. Lá em Salmo 133, como eu li no início, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver junto não é o mesmo de ter comunhão, estar do mesmo teto não significa, né, que você está alinhado emocionalmente. A comunhão significa caminhar juntos, fazer projetos juntos, conversar juntos, perdoar, se ajudar. Então, tudo isso está correlacionado à comunhão do lar. E nós vamos ver três práticas que fortalecem o elo familiar. Primeira, o diálogo respeitoso. Olha o que está escrito em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aprenda a conversar
sem gritar, sem ofender. Primeira coisa, o diálogo respeitoso com seu marido, o diálogo respeitoso com os teus filhos, porque que tudo aquilo que você oferece é o que você vai ter de volta. Então, cuidado com as suas palavras, fala com mansidão, fala com respeito. A gente tem tanta facilidade, né, de cuidar de quem está de fora, de conversar com as pessoas que estão de fora, né? A gente tem cuidado com as palavras, a gente tem cuidado em manusear bem, para não fazer coisas erradas. Por que que dentro do nosso lar a gente fica tão displicente, né, com as coisas? Por que que a gente é tão desrespeitoso, né? Vamos voltar, né, a respeitar, ter um diálogo respeitoso. Então, esse é o primeiro ponto para voltar o elo da sua casa. Segundo ponto, o perdão imediato. Lá em Efésios 4:26 diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então não durmam brigados, não durmam brigados com seus maridos, não durmam brigados com suas esposas, não durmam brigados com seus filhos, porque é isso que Satanás quer. E o primeiro dia se torna, não é confortável, né, dormir brigado, mas aí no segundo dia aquilo já se torna comum e aquilo vai se tornando habitual. Aí chega um momento da sua casa, um momento da sua vida, que você não está conversando com seus maridos, que você não está conversando com seus filhos, você não suporta ouvir a voz da pessoa, porque você tornou aquilo habitual. Isso não é normal, irmãos. Tem que haver o diálogo dentro de casa, tem que ter o perdão imediato, porque são pessoas que a gente convive 24 horas, então não deixe descer para o coração, mas perdoa com amor. O culto doméstico, leiam a Bíblia juntos, oram juntos. Isso une o coração. Ah, Moema, tá um ponto que a gente nem consegue conversar. Quem dirá orar? Comece por você que está aqui nesse devocional, nesta manhã. Começa a orar, começa a ser o exemplo, começa a voltar a ser o exemplo dentro do seu lar, ser o exemplo para o seu marido, para que eles possam te olhar com admiração. Então, volte a orar sozinha. E aí, quando você começa a orar sozinha, o Espírito Santo vai se fazendo presente dentro da sua casa, vai se fazendo presente dentro do seu lar, e ali todos voltarão a orar, todos voltarão a ter comunhão com o Senhor. Como diz a palavra, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, porque isso tudo aqui é passageiro, irmãos. E é isso que Satanás quer, ele quer nos dividir dentro da nossa própria casa, porque lar dividido não há comunhão com Deus. Quando Deus faz uma aliança, quando você faz uma aliança com seu esposo, quando você faz uma aliança com alguém, você está fazendo uma aliança com Deus também. Então, entenda a aliança que você fez nesse casamento. Essa aliança quebrada, você não está quebrando somente com a pessoa, mas você está quebrando com Deus. Então, essa aliança ela tem que ficar fechada, não existe aliança quebrada. Então, volte para sua casa. Então, olha o impacto de uma família espiritual alinhada. João 17:21 mostra que a unidade revela Deus ao mundo. Quando uma família vive unida, ela se torna testemunho vivo de que Deus transforma vidas. Já viu aquela palavra que é conhecer a pessoa, olha os frutos dela? Quais estão sendo os frutos da sua casa? Quais estão sendo os frutos dos teus filhos? Não queira colocar a responsabilidade em outras pessoas, a responsabilidade é sua. Foi a você que Deus confiou esse papel. Uma família alinhada, ela é luz, Mateus 5:14. É bênção para as próximas gerações, gerações curadas, gerações transformadas, gerações de avivamento. Está lá em Gálatas 3:13 e 14. É lugar onde a presença de Deus habita, a presença de Deus tem que habitar dentro da sua casa, a presença de Deus tem que habitar dentro do seu lar. E quando há unidade, Deus se revela. Um pastor veio recentemente à nossa igreja e ele falou que todo final de ano, eu até peguei isso para mim, ele senta com a sua esposa e eles alinham ali os planos do próximo ano. E quando eles estão em comunhão, quando eles estão em unidade, ele falou assim que desde quando ele começou a fazer isso, não teve um projeto que ele não concluiu, porque quando há comunhão, quando há elo, o Senhor entra para mandar as bênçãos. Às vezes é por isso que a sua vida está paralisada, a sua família está paralisada, porque não está havendo a comunhão. E quando você faz uma aliança, quando você tem uma aliança, não é mais a Moema sozinha. Então não adianta eu
quando eu tenho uma família, eu não posso fazer plano sozinha, porque Deus não vai estar no meio. Você tem que fazer o plano com o seu esposo, com os teus filhos, porque não é mais, não diz respeito mais a você, mas diz respeito à tua casa. O projeto não é somente seu, o projeto é para a sua família. Então você tem que estar alinhada com eles, porque se você estiver alinhada sozinho, sinto muito, você não vai alcançar nada. As bênçãos do Senhor não vai chegar na tua casa, e às vezes é isso que está acontecendo. Então hoje Deus nos está chamando para uma restauração do nosso lar, para que a gente possa viver as melhores coisas dessa terra com a nossa família. Então, o diabo, ele não quer uma família que ora unida, porque quando uma família está unida, ela fecha as brechas para ele e abre as portas para o céu. É automático, irmãos, é como está na palavra do nosso Deus. Então, qual que vamos falar aqui da aplicação prática? Se a sua família não está assim aliada, não desanime. Nós temos um especialista em restauração, que é o nosso Deus. Nunca é tarde para o nosso Deus para restaurar o nosso casamento, para restaurar os nossos filhos. Basta nós darmos os primeiros passos, né? Basta nós colocarmos o Deus no centro da nossa família, no centro dos nossos projetos, das nossas decisões, que Deus vai restaurar, sim, porque a família é projeto dele, então ele se alegra em restaurar. Então comece a orar juntos todos os dias, mesmo que todos não estejam alinhados, comece sozinho, porque vai alinhar. Valorize cada membro da sua família com palavras, com gestos, faz um bolinho, né? Fala palavras positivas. É importante, né? A palavra ela tem tanto o poder de abençoar e tanto de amaldiçoar. Então, o que que você está lançando dentro da sua própria casa? O que que você está lançando sobre os seus filhos? Então, quebra essas maldições, né? Quebra essas palavras que já foram lançadas, começam a falar palavras positivas, começa a trazer à existência aquilo que não existe, começa a ter fé na restauração do teu lar, faça gestos, né? O meu esposo, ele gosta muito de restaurante tailandês e indiano, eu não gosto, mas eu vou para agradar ele. Então a gente tem que ceder, a gente tem que aprender a ceder. Então faça gestos generosos, palavras com amor, peça e ofereça perdão sempre quando necessário e coloque Deus no centro das decisões de vocês, irmãos. E para concluir, lá em Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor, a família é bênção, irmãos. Então, hoje, eu quero que os irmãos entendam e compreendam a seriedade de uma família bem alinhada. É isso que Deus quer trazer para nós hoje, restauração no nosso lar. Vamos voltar para nossa casa, vamos voltar para nossa família, para que as bênçãos do Senhor venham chegar até nós, né? Para que a presença dele seja real, para que as pessoas possam ver os frutos do Espírito sobre a nossa família. É tão gostoso, né? Ver uma criança educada, ver uma criança bem direcionada por Deus. Pais, né, para aquelas pessoas que sabem falar a coisa certa na hora certa. Então vamos aprender com o nosso Deus. Então o homem, irmãos, ele tem que ser o sacerdote, não querer entrar no lugar do seu marido. Dê o espaço para ele, ele que é o líder da casa, ele que é o cabeça. E a mulher, ela tem que ser edificadora, a pacificadora, né? Então entenda o seu papel dentro de casa. E os filhos devem ser ensinados mediante o temor do nosso Deus. Então, quando vivemos assim, nossa casa se torna um pedacinho do céu. E não há, e onde há comunhão, Deus ordena a bênção, a vida e a vida para sempre, como está lá no final do Salmo 133, 3. O meu pastor costumava falar, meu pastor do Brasil, no final do culto, que é para a gente ter para a semana arroz, feijão e paz. E é verdade, né? Se a gente tiver arroz, feijão e paz dentro de casa, a gente não precisa de mais nada. Às vezes a gente quer tanta coisa, né? E o principal tá tão pertinho, né? Tá dentro de casa. Esses dias eu estive no hospital e ali eu estava numa situação que só Deus podia agir. E ali eu vi o tanto que nós não temos poder de nada, o tanto quanto o dinheiro não vale nada, o tanto quanto você correr atrás do vento, o que mais vale é a sua família, o que mais vale são os teus filhos, o tesouro tá dentro, o tesouro tá dentro de casa. Então valorize, olhe para os teus filhos, olhe para o teu marido, assim como Deus olha para nós, né?
E ore pela sua família, entregue elas nas mãos de Deus, não desista da tua família, não desista da tua casa, foi ela que o Senhor confiou a você, é ela que o Senhor vai restaurar em nome de Jesus, tudo aquilo que está faltando, mas basta cada um entrar na sua posição e colocar Deus no centro de tudo, que tudo vai fluir, e nós vamos começar a ver os testemunhos aqui, nós já temos vários testemunhos, né? Mas nós vamos continuar vendo. Então é isso, irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu vou até aqui, foi até aqui que Deus me deu. Não quero falar nada que provém de mim, agradeço a oportunidade. E é isso, muito obrigada, Cris, pela oportunidade. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.